ter toda a liberdade aí, tá bom, gente? Sejam bem-vindos todos que entraram depois. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para atender vocês, tá? Isso aí, obrigado. Pessoal, boa noite. Sejam super bem-vindos aí na nossa aula, né, inaugural. Hoje nós vamos também fazer um processo um pouco diferente do que a aula que a gente sempre traz com slide e tal. É importantíssimo deixar os microfones desligados, né? Durante a fala, se surgir alguma dúvida, anota ou manda no chat. Conforme o assunto a gente está falando, a gente consegue responder, senão fica para o final. Afinal, a gente sempre tem um momento aí para vocês sanarem as dúvidas, fazerem as colocações. É muito importante nós aproveitarmos esse tempo. É importante essa questão da aula online, porque ao vivo nós podemos interagir, né, com o professor ali, sanar as dúvidas de forma mais imediata, e isso é muito importante para nós, né? Eu acredito que todo mundo que está no ao vivo, ele acaba agregando um valor a mais aí, justamente pela oportunidade de fazer a pergunta, tá? Outra questão que é muito importante, assim, eu sempre tenho falado para o pessoal, né? Esteja num lugar confortável, né? Não esqueça que é uma aula, é importante, de repente, fazer algumas anotações, por mais que, às vezes, o ensino online, às vezes, ele dá para nós uma comodidade para algumas coisas, isso talvez, ou em alguns casos, ele pode trazer um prejuízo. Então, assim, eu sempre falo, vai assistir uma aula, vai para um lugar onde, né, esteja silêncio, esteja confortável, tenha um material, se puder fazer anotação. Eu sempre falo, anota isso é muito importante, né? Eu tenho esse hábito dentro da minha didática, são coisas que eu acredito que são muito importantes, que a gente não pode esquecer. Então, são detalhes que vão fazer uma diferença no processo da aprendizagem, tá? Uma coisa também interessante que a gente sempre precisa colocar para as pessoas, façam pergunta. Por mais que vocês possam achar que é meio boba ou meio impertinente, façam. Não tem problema. Algumas vezes, algumas perguntas que parecem ser tolas até, elas são de suma importância para todo mundo. Às vezes é aquela dúvida que nós vamos sanar, que vai trazer um conhecimento, vai agregar um conhecimento muito maior, tá? O que nós vamos começar hoje? Nós vamos viajar aí dentro de um processo que é a vida infantil, né? Que é o processo de desenvolvimento da criança. Contudo, nós psicanalistas, nós terapeutas, nós precisamos ter um olhar sempre terapêutico dentro desse processo de construção dessa criança, dessa infância. Por quê? Nós adultos, nós vamos ter resquícios do nosso eu infantil, né? Nós somos produto de tudo aquilo que nós vivemos. Nós fomos influenciados diretamente pelo meio que nós vivemos, pelo vocabulário que foi nos colocado, pela cultura que nós vivemos. E muitas vezes nós estamos presos a traumas, nós estamos presos a padrões de pensamento que nos prejudicam sem a gente ter consciência disso, porque ele se transformou numa memória base, e essa memória base, ela vai ser pertinente à minha vida inteira, ou seja, ela vai dominar alguns assuntos na minha vida para a vida toda. Se eu não ressignificar, se eu não reprogramar, a tendência que eu tenho a cometer os erros ou repetir os erros é muito grande. A gente acaba repetindo alguns erros. Então, quando nós falamos em psicanálise infantil, nós precisamos entender que essa psicanálise ela vai muito além da infância, ela vai muito além da fase lá do útero até os 11 anos. Algumas pessoas ainda, com 30, 40, 50 anos, estão vivendo a fase da infância de forma internalizada, de forma psicológica, até algumas vezes de forma até uma psicologia reversa, que nós chamamos, aquelas pessoas que jogam contra elas, que acabam se boicotando por mais que não queiram. Então, quando nós falamos em psicanálise infantil, eu acredito que todo terapeuta ele devia se aprofundar muito nessa área,
Porque a partir do que eu conheço do ser humano, eu conheço o lado anatômico, eu conheço o lado fisiológico do ser humano, eu conheço as formas de interpretação dessa fala, eu vou entender os processos de construção de caráter, de personalidade, e aí por fora, né? Que vai dar diretamente a questão da inteligência emocional e como eu trabalho com essas emoções, tá? Então, hoje, na primeira aula, eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, que vocês respondessem para vocês mesmos, que é uma pergunta um tanto quanto simples de ser feita e extremamente complexa para ser respondida, né? A pergunta, ela é muito tranquila. Como está a sua criança interna? Será que nós temos propriedade para responder como que está? Se eu colocasse nesse momento, vamos lembrar ou relembrar, vamos trazer a nossa memória agora, a nossa infância. O que vem na nossa memória? Quando eu falo em infância, qual é o primeiro momento, no primeiro momento, qual é a memória que vem? Uma memória boa? Uma memória ruim? Uma memória triste? Uma memória alegre? Né? Porque nós somos tudo dualidade, né? Nós temos o lado direito e esquerdo, nós temos o bem e o mal, né? O bem que talvez não seja tão bem e o mal que talvez não seja tão mal, o amor que não seja tão construtivo como o ódio que não seja tão destrutivo. Esses dias as pessoas perguntaram assim para mim, eu estava fazendo uma palestra, as pessoas perguntaram: nossa, professor, você falou uma questão do ódio construtivo. Eu falei, muitas vezes o ódio constrói. Dela, a pessoa me deu um exemplo. A pessoa estava meio rancorosa comigo, né? A pessoa, às vezes, nós mergulhamos dentro de algumas crenças limitantes que nos dificultam ver o mundo com outros olhos. E aí eu falo, precisamos trocar as lentes. Até eu falei, esses dias eu postei uma foto lá no meu Insta. Estou trocando as lentes, né? O que acontece? Aí eu fiz um exemplo. Um pai que descobre que o seu filho está passando por um processo de abuso, seja ele qual for, ele vai ficar com ódio violento. Esse ódio vai produzir o quê? Uma proteção que às vezes até sufoca o filho, mas ele vai tirar o filho daquela situação do abuso. Se for na escola, ele vai trocar de escola. Se for alguém que é próximo, ele vai tirar esse contato. Esse ódio, naquele momento, fez com que ele protegesse o seu filho, olhasse o problema com uma ênfase maior, percebesse talvez os erros que ele cometeu, e esse movimento do ódio daquela situação, ele não pode apagar o que passou, mas ele pode evitar que se repita. E aí ele vai tomar o quê? Estratégias. Isso é um exemplo de um ódio construtivo. O ódio é bom, não é tão bom para o corpo porque produz substâncias que não são tão boas, né? O ódio, a gente sempre fala, é um veneno que a gente toma, a vingança, o ódio, a raiva, é um veneno que a gente toma achando que vai matar o outro. E não vai fazer mal para mim mesmo e acabou. E é doses homeopáticas. O que são doses homeopáticas? É lentamente, né? O ódio vai nos corroendo, mas ele pode ser construtivo. Assim como o amor pode ser destrutivo. Amor que aprisiona, amor obsessivo, amor que dita regra, amor que diz que não pode, não confia, é amor, não se discute, mas é um amor que prejudica. Quantas pessoas já viveram situações de um amor abusivo, né? Relacionamentos abusivos? E a pessoa diz que ama, ela ama realmente, mas é um amor que prende, que aprisiona, que acorrenta, que não quer que o outro veja. Isso é um amor que não é tão bom. E quando nós falamos isso para terapeutas, algumas pessoas elas levam um choque. Nós precisamos entender isso de uma forma clara, porque muitas vezes vai chegar no meu consultório, vai chegar no meu ambiente ali psicanalítico, no meu set psicanalítico, uma pessoa que ela está vivendo um momento extremamente de uma situação abusiva e ela não percebe. Por que ela não percebe? Porque a criança interna dela se habituou com aquele comportamento. Ela traz uma informação dentro da sua memória base e ela passa a repetir alguns padrões que ela aprendeu. E para ela, aquilo se torna natural, aquilo se torna normal.
O que é normal para nós? Nós precisamos entender o que é essa normalidade. Quando eu falo assim, o processo normal, o que é o normal? Normal para nós, ele tem que estar ligado a regras da normalidade. São normas colocadas pela sociedade, normas colocadas pela família. Por exemplo, se nós pegarmos aí uma questão de crença, qual que é a normalidade para uma família que é aí que vive a crença de forma prática? A normalidade para ela é pelo menos uma vez por semana ir para o culto. Algumas são duas, e isso acaba sendo uma regra da normalidade. Para outra família, essa norma não funciona, porque eles vão uma vez por mês e está bom. Não tem certo ou errado dentro da norma, da normalidade. E muitas vezes nós falamos, isso é normal. Normal para quem? Normal em qual contexto? Normal para qual família? Normal para qual cultura? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque essa criança, nossa criança interna, ela vem do ambiente onde a normalidade, as questões normais eram diferentes, né? Eu vou pegar a minha fase aí, eu tenho 48 anos hoje. O que acontece? Na minha fase de infância, na primeira, segunda infância, televisão não era algo que todo mundo tinha, né? Na década de 70, eu nasci em 74, né? Até eu lembro, assim, eu começo a lembrar mais efetivamente a partir de 78, ali, tinha 4 para 5 anos, 80, 81, quando eu vou para a escola. Na minha casa tinha uma TV que era preto e branco, e as pessoas, alguns vizinhos, iam na minha casa para assistir TV. Era um evento assistir TV. Aí tinha aquele negócio que não funcionava, não pegava, tinha uma caixinha que procurava sintonizar. Gente, eu sou velho, às vezes eu falo, caraca. Mas a minha criança interna traz o que da TV? Algo super positivo dentro da minha normalidade, que era o quê? Os meus vizinhos vir da minha casa assistir um programa. Eu nem lembro que programa que passava, para vocês entenderem como o programa não era relevante para minha memória. O que era relevante para minha memória? As pessoas estarem na minha casa. As pessoas irem lá e nós compartilhávamos aquele momento. Então, para mim, o que acontece? Era união, era igualdade. Isso era normal. Para outras pessoas não era. Outra coisa que é muito interessante da minha infância, dessa época. A minha avó, meu pai tinha uma chácara num lugar longe, a gente morava no centro e tinha uma questão mais rural. Lá não tinha luz, né? Era tudo por lampião, vela. Na casa do meu pai tinha um motor, que ele é um gerador, não era nem motor, gerador, né? Que você tinha que fazer um processo de manivela para ele funcionar. Ele fazia um barulhão, assim, e gerava luz. E ele era com óleo diesel lá, e a hora que desligava, acabava a luz. E aí a chácara do meu pai era o evento também daquele local, onde as pessoas iam lá porque tinha o quê? Luz. Você veja, isso na 81, não está tão longe, quer dizer, tá, né? Às vezes eu acho que não tá, mas tá bem longe, né? E aí, aquilo é normal. Você imaginou hoje eu falando isso para as pessoas? Elas vão achar, né? Pega uma criança aí de 7, 8 anos e conta essa história. Eu sou da época onde uma moedinha a gente ia para o boteco, né? Boteco, na minha cabeça, não é boteco que hoje aqui fala que é tomar bebê e boteco que tem música. Não, boteco para mim era aquelas vendas, aqueles locais onde as pessoas vendiam de tudo, né? Secos e molhados, que fala, que era o doce. Eu pegava uma moeda e eu trazia muito doce para minha casa, né? Uma moedinha daqueles 25 centavos, né? Que era para nós, era a festa. Isso era normal para mim. Isso é normal dentro daquilo que eu vivi, né? Eu desenvolvi, dentro da normalidade que a minha família colocou, a importância de dividir espaços. Eu aprendi que com uma moeda a gente pode comprar muitos doces e dividir esses doces. Isso é o meu normal. Hoje, essa informação em alguns momentos me prejudica. Por que que me prejudica? Porque dentro dessa informação que me foi colocada, me foi até imposta, de certa forma, porque eu não tive a condição ou a capacidade de dizer não quero, porque a criança não tem essa condição. Eu quero isso e não quero aquilo. Nós vamos absorvendo e vamos selecionando os conteúdos que são mais importantes ou que nos atingem de forma diferente involuntariamente.
Mas o que trouxe de prejuízo para mim? Eu sou uma pessoa assim que eu dificilmente desconfio das pessoas. Eu sou uma pessoa que confia em todo mundo, porque eu acho que todo mundo é de boa. E nessa história, a gente acaba tomando, né, algumas na cabeça, ou tomando algumas decepções. Por quê? Isso era normal para mim, da minha normalidade, da regra. Confiar que as pessoas entrassem na minha casa e ficassem, sentassem, conversassem, tomassem café, comessem alguma coisa. Isso é muito importante, né? E aí você tem que fazer o quê? Reprogramar essa situação. Porque senão você vai ficar. Hoje em dia, eu posso fazer isso na minha casa, hoje a minha TV está aqui do lado, eu dificilmente ligo ela, né? Meu sofá tá para cá tal. Esses dias eu estava falando, a gente não senta no sofá para assistir algo aí, um filme. Filme até que a gente assiste, demora, mas assiste. Mas um programa, alguma coisa, a gente não senta no sofá para trocar ideias. E isso me remete. Como que eu posso trazer? Eu moro hoje aqui num prédio enorme, eu estou no 15º andar. Eu nem conheço os meus vizinhos. Será que eu posso chamar eles para vir na minha casa, sentar, assistir TV? Primeiro, assim, todo mundo tem TV, todo mundo tem luz, todo mundo tem gás, todo mundo tem... Isso é o detalhe. Será que eu posso ir aqui no vizinho aqui do lado, que tem 5 apartamentos por andar? Eu posso bater na porta, eu não sei nem o nome dos meus vizinhos. Eu vou bater e falar assim, vamos lá assistir uma TV? Vamos tomar um suco junto? Mas não deveria ser a regra normal da sociedade, a normalidade? A minha avó sempre dizia que o nosso parente, a nossa família mais próxima, é o nosso vizinho. E é verdade. Se precisa, esses dias aconteceu uma coisa muito interessante aqui. Nós temos o grupo do prédio, né? Que o pessoal fala: tem carro com a porta aberta, tem carro com a luz acesa, alguém pegou a vaga não sei de quem, alguém jogou lixo. Geralmente é para reclamar, né? Esse grupo do condomínio. Que foi interessante? Alguém falou assim: por acaso alguém tem 2 ovos para emprestar? Porque eu estou fazendo uma receita e eu percebi que não tem ovo, e para eu sair e tal, né? Tem mercado até. E aí alguém falou: não, eu já desço e levar para você. Gente, eu achei isso maravilhoso. Sabe aquele detalhe e você perde, porque a gente tem vergonha de falar, você empresta um ovo, ou empresta uma xícara de açúcar. É engraçado, né? E é uma coisa que deveria ser normal, porque a gente esquece de comprar. Às vezes a pessoa que emprestou o ovo, em termos financeiros, ela tem muito mais dinheiro do que eu na conta, mas ela não pode comprar o ovo. E aí vem o que? A simplicidade que ela aprendeu dentro de uma norma lá na infância, que pedir emprestado não é problema. E que alguém vai te socorrer naquele momento. E quem vai se correr é o vizinho. Não é seu pai e sua mãe, que está às vezes 2, 3 quilômetros, em alguns casos das meninas aí, alguns milhas e quilômetros, né? Não sei como que tá. É quem está do seu lado. E quem está do seu lado, ele pode simplesmente dizer, não, tudo bem, eu vou fazer. Ou ele ter na casa e falar, eu nem conheço a pessoa. Vou perder 2 ovos, mas perder 2 ovos, será que é tão, né, tão complicado perder 2 ovos? Então, isso perdeu. O que aconteceu ontem também nessa questão da normalidade que eu aprendi na minha infância? Eu nunca tinha batido meu carro. Eu já tive processo das pessoas baterem em mim, mas eu bater, não. Quando eu bati o carro, a hora que eu desci do carro, a minha preocupação não era com o meu carro, muito menos com o carro da outra pessoa. A minha preocupação era saber como a outra pessoa estava. Eu desci rápido, abri a porta, assim, eu nem me preocupei se eu estava machucado, não, porque eu vi que era uma mulher que estava dirigindo outro carro, e eu já naquela coisa, por ser criado muito por mulheres, aquela questão do cuidado com a mulher, eu sempre tive muito essa preocupação, e eu fui. Quando eu cheguei, falei, como que a senhora tá? A mulher me xingou, ela, né? Eu falei, calma, você tá bem? Eu falei para ela, tá tudo bem, se não machucou. Aí saiu um senhor, né? E ele fala, não, tá tudo bem. Eu falei, a senhora não se machucou, tem certeza? A senhora tá passando bem? E ela começou a me xingar. Eu falei, olha, moça, eu tô errado, eu sei que eu tô errado, mas o que eu posso fazer? Eu não posso voltar ao tempo. A senhora realmente está bem, a senhora não quer sentar? E ela, eu quero teu telefone, eu quero saber onde que você mora. E aí, porque qual era o medo dela? Dela ficar no prejuízo. Você tem seguro? Você tem isso? Você tem... Aí o que nós hoje desenvolvemos? A questão material. Quanto custa? Quanto custa o que eu fiz para você? Quanto custa o prejuízo que eu te dei?
Será que eu consigo pagar o susto que ela levou? Será que eu consigo pagar para mim, para minha pessoa, para o meu eu, a sensação de irresponsabilidade de cometer um erro? Será que isso mede em termos financeiros? Dificilmente, né? Só que as pessoas perderam isso. O que importa é arrumar o carro, porque precisa para trabalhar no outro dia. Mas se ela tivesse machucada, parece que não seria problema nenhum. E eu ainda eu cometi, assim, acho que ela ficou mais brava comigo, a hora que eu falei assim, graças a Deus a senhora tá bem, eu tô bem. Tipo, poderia ser pior, poderia ter acontecido algo pior. Parece que a mulher virou uma fera a hora que parece que foi provocativo que eu falei. Tanto que uma hora eu comecei a dar risada, porque daí eu abri minha bolsa, daí eu tinha né, o meu receituário, o meu prontuário, tem e eu tirei assim, e ela queria uma caneta, eu abri minha bolsa, tem tudo na minha bolsa, eu tirei, eu falei, olha, tá aqui, né? Tá aqui, todas as minhas informações estão nesse papel. E aí, mas mesmo assim, ela pegou meu prontuário, ela escreveu meu nome, ela colocou meu RG, meu CPF, meu telefone, ela ligou pro meu telefone, ela precisou ver, tocar o meu telefone. E aí, o que eu fui entender nisso? Ela vem de uma normalidade do quê? Que ela não pode confiar em ninguém. Provavelmente ela teve processos de traição aí pela vida dela. Nem conheço ela, tô fazendo uma análise enquanto terapeuta, psicólogo e tal, né, neurocientista. Por quê? Porque ela desconfia. E aí ela tem um problema com a figura o quê? Masculina. Né? Aí ela jogou em cima de mim toda, e tanto que a hora que eu falei assim, senhora não quer sentar e, né, vamos... E aí ela ficou mais revoltada a hora que a polícia chegou, e eu peguei e falei pro policial, falei, olha, obrigado que o senhor veio, né, aqui, eu falei, eu errei, eu furei a preferencial, tive, não sei o que aconteceu, daí a primeira coisa que me deu o celular, eu falei, não tava no celular, e ele foi super educado, e ele falou para ela assim, calma, por que a senhora tá gritando? O policial falou isso para ela. E ela já foi falar com ele, ele falou assim, olha, minha senhora, a senhora baixa o tom comigo. E ele foi estúpido com ela e super educado comigo. E aí, a hora que ele saiu, que daí não teve vítima, então aí é outro processo de trânsito, chegou a guarda municipal para tirar os carros, né? E ela não queria tirar o carro. A gente já tinha tirado foto, filmado, aquela coisa para seguro, que todo mundo sabe que é um transtorno. Quer dizer, quem não sabe, espero que não saiba nunca, porque não é legal. E ela pega e fala assim: esse mundo machista, porque ele tratou você super bem, você viu como ele foi grosso comigo? Eu falei: não, a senhora foi grossa com ele. Aí ela, por que? Eu falei: tá bom, né? Eu entendi. E aí vem essa pergunta que eu fiz para cada um de vocês aqui: como que tá essa criança interna nossa? Será que nós conseguimos cuidar dela? Será que a nossa criança interna cresceu? Será que a nossa criança interna brinca? Será que a nossa criança interna nos ajuda a nos tornar uma pessoa melhor enquanto adultos? Ou ela nos puxa para um lugar que não é nosso? Sempre falo isso em consultório, gente. Tem pessoas que estão em lugares que não são delas. Porque a criança interna leva elas para um lugar ruim, às vezes um lugar escuro, às vezes um lugar abaixo do que elas precisam ter, e elas acabam tendo que sempre algo que elas dizem assim, ou elas se tornam vítimas, sempre vítimas, ou elas se tornam, aí vou usar uma palavra um tanto complicada, mas as pessoas entendem errado, que é aquela palavra desgraçada, né? Pessoas desgraçadas, pessoas que não têm graça, a gente fala, mas a palavra desgraçada é tão forte, né? Mas é uma pessoa que não tem graça. Para quem é religioso, para quem é cristão, vai dizer que é uma pessoa que não tem Jesus, por exemplo, que é a graça. Mas essa palavra traz para a gente, nós falamos assim, nossa, tudo que eu faço não dá certo. Eu planejo e parece que para todo mundo dá certo e para mim não. Já vem um pensamento, né, que vem das normas da infância. Eu preciso cuidar dessa criança interna, porque eu só vou me entender, me reconhecer, se eu saber quem é minha criança interna. Então, quando nós chegamos no consultório e quando nós, terapeutas, percebemos isso, nós precisamos cuidar dessa criança. Precisamos entender como que foi a gestação, como foi tudo, tá? Então, o que eu quero que vocês aproveitem nesse curso de psicanálise infantil? Absorvam esse conhecimento, primeiro, a coisa maravilhosa que eu acho da psicanálise. Eu acho assim, que é um divisor de águas, é algo que é incrível. Nós precisamos nos tratar primeiro.
Nós precisamos nos reconhecer primeiro. Nós precisamos pontuar quem nós somos, com todo o lado da beleza de ser quem nós somos e do terror de ser quem nós somos. Né? Quando nós buscamos esse autoconhecimento, nós nos tornamos pessoas melhores, primeiro para nós mesmos e depois, consequentemente, para as pessoas que estão à nossa volta. Aí vai ter uma diferença de terapeutas e terapeutas, pessoas e pessoas, seres humanos e seres humanos. Porque não é o que eu vivi no meu passado que vai fazer tanta diferença, mas é como eu vivo o meu presente agora. É como eu trabalho o que eu vivi uma vida inteira. Eu posso vir de uma família onde não tem estrutura nenhuma. Eu tenho a possibilidade de me tornar ou construir uma família sem estrutura, ou o processo inverso, porque é um processo de escolha minha. Né? Eu sempre falo, né, para todos os jovens que eu atendo muita criança e muito adolescente, os pais deveriam ter uma preocupação com os filhos apenas. Qual é? Que eles possam ter poder de escolha. Só isso. Seria tão simples, né? O seu filho chegar com 18, 20, 20 anos e falar assim, pai, mãe, eu escolho montar um negócio. Eu escolho fazer a faculdade X. Eu escolho fazer o curso Y no lugar tal. E nada impedia ele, nada vai impedir ele. Isso seria o nosso objetivo enquanto pais. A gente não consegue, porque a gente quer ensinar tantas coisas, né? Porque hoje, o que nos dificulta hoje? É o processo de escolha, né? Vamos voltar a fazer a pergunta para cada um aí. Essa criança interna que tem, como que tá? Já fechou o pacote. Vocês estão onde vocês gostariam de estar? Vocês fizeram o que vocês gostariam de fazer? Vocês chegaram, pelo menos, um pouco aonde vocês gostariam de chegar? Estão indo, pelo menos, aonde vocês querem ou não? Ou virou uma consequência do que vocês vivem, né? Vocês fizeram um curso porque não tinha outra opção. Vocês vieram fazer terapia, a gente fala não, né? Vieram fazer um curso de psicanálise, um curso de terapeuta holístico, um curso de psicologia e um curso de psicanálise infantil. Agora, por quê? Porque eu realmente quero aprender, porque realmente eu quero me reconhecer ou porque eu não tinha outra opção? E aí vem essas perguntas que nós precisamos responder. E às vezes nós colocamos o quê? Preço nas coisas, com aquilo que eu falei do acidente que eu sofri ontem. Quanto que vale a sua felicidade? Quanto que vale a felicidade do seu filho? Quanto que vale o sucesso do seu filho? Será que dá para a gente medir isso em termos de valores? E assim, nós somos capazes de fazer qualquer coisa para os nossos filhos, muitas vezes, até sacrifício em termos financeiros, mas nós não somos capazes de fazer isso para nós. Engraçado, né? Por que muitas vezes, eu consigo produzir para o outro e não para mim? Né? Eu faço uma pergunta no consultório para o pessoal mais velho, isso não é muito para os adolescentes são bons essa resposta. Qual foi a última vez que você comprou algo para você? Só para você? Você fala assim, hoje eu vou lá, as mulheres aí vão lá na loja e falam, hoje eu vou comprar uma base da MAC, é MAC que fala, né? É um negocinho desse tamanho, custa 300 e alguma coisa aqui no Brasil. 394. Eu acho... Mas eu achar e não achar também faz fazer eu. Mas aí vem o quê? Vem a qualidade, vem o resultado. Tá, ótimo. Será que eu sou capaz de pegar e eu, enquanto, né, apesar que eu tenho algumas manchas, que seria legal usar uma base da MAC aí. Não sei se ia saber nem escolher a cor, ia ficar tudo errado. Mas será que eu tenho condição de ir lá e gastar R$395 comigo, que parece ser um valor muito alto, mas será que eu não mereço R$395 para me sentir melhor? Para me sentir mais bonita, mais bonito? Será? A gente fala, mas para o filho você vai lá e compra. Compra um brinquedo, compra uma coisa, e algumas vezes ele nem quer. E aí? Será que eu estou cuidando dessa criança interna que eu tenho? Porque é nesse detalhe. Um dia eu falei assim para o pessoal, vai no mercado, tem uma técnica aí, já vou dar uma técnica para vocês. Quando a pessoa tem muito problema de autoestima e dificuldade em se reconhecer, você faz uma técnica seguinte, você fala assim, você vai no mercado, numa loja, e você vai comprar itens só para você, mas não pode ser itens coletivos. Por exemplo, você não pode comprar um pote de sorvete e levar para sua casa, porque é coletivo, todo mundo vai comer, certo?
Então, assim, não pode comprar uma caixa de bombom, apesar de que tem pessoas que compram uma caixa de bombom e comem sozinhas. Se for, tudo bem, né? Eu não consigo comer uma caixa de bombom sozinho, mas tem gente que consegue, sem problema nenhum, inclusive. E aí, você vai perceber que algumas pessoas, elas vão para o mercado, para uma loja, geralmente é supermercado, elas não conseguem fazer um exercício desses. Por quê? Porque elas não se permitem se olhar, elas não se permitem ser a prioridade. Aí você veja bem, nós estamos num curso, eu quero que vocês pensem, reflitam sobre isso. Nós estamos num curso de psicanálise infantil. Nós vamos falar sobre muito assunto. Qual é o valor desse curso? Gente, vamos falar a verdade. Eu vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, mas é mesmo meio ridículo o valor. E aí, muita gente vai ficar pesando. Claro que tem situações na vida da gente, nós não podemos menosprezar também essa questão, às vezes, financeira do que nós vivemos, é óbvio. Mas não é um investimento, não é um investimento para você e para você mudar a sua perspectiva de vida, mas nós não valorizamos isso. Nós não colocamos isso, porque nós não aprendemos. Hoje eu falo muito, eu trabalho com muitos homens também, né? Eu falo, qual é a maior dificuldade? Nós não conseguimos dar aquilo que nós não temos. Nós não conseguimos ensinar aquilo que nós não sabemos e nós não conseguimos praticar aquilo que nós não vivenciamos e não praticamos. Por que que muitos casamentos estão sendo destruídos? Porque nós, homens, não aprendemos com o pai, nem com o vô, nem com o tio, com ninguém, como tratar uma mulher. Nós perdemos a elegância de tratar uma mulher. Nós perdemos o cuidado, a sensibilidade de olhar para a mulher. Nós perdemos o olhar da valorização da mulher que está comigo. Porque às vezes nós pensamos assim, eu já vi alguns homens, amigos meus, inclusive, fazer, mas minha esposa engordou, ela envelheceu. Você não, você continua igual. Aí ele, mas não sei o quê. Por que é diferente? E por que é um problema? Bom, se você não quer que a sua esposa fique um pouco mais gorda ou fique mais velha, tenha muito dinheiro e pague uma lipoescultura, vai num procedimento, pronto, resolvido o problema. Então, quem que está errado? Ela ou você? Nada, você vai lá e troca a esposa, que está acontecendo muito isso, por uma mais nova, mas a outra também vai envelhecer, e uma mulher talvez mais nova gaste mais, mas enfim. Mas por quê? Porque nós perdemos essa sensibilidade e nós não aprendemos. Um dia um pai chegou e falou assim, porque o meu filho é isso, isso. Eu falei, tá, mas você ensinou, ele tratou mal a mãe. E o pai estava revoltado, o menino tinha 12 anos. Tem 12 anos. Agora acho que tem 13, 14. E o pai simplesmente falou assim, porque eu não admito, porque ele falou isso para a mãe. E eu cuidava do menino. E o pai estava revoltadíssimo, porque ele gritou com a mãe, mandou a mãe calar a boca, ou bateu a porta do carro, era algo assim. Aí eu falei, tá, aonde que ele aprendeu isso? Com alguém ele aprendeu. Foi com o senhor dele? Claro que eu nunca fiz isso com ela. Foi, tá, então alguém fez, então alguém ensinou. E ele tá. Aí quando a mãe chega no ambiente, daí muda totalmente o papo, né? A mãe falou assim, não, quantas vezes você fez isso? Ele falou, me diga uma vez, ele falou semana passada, a hora que nós estivemos na casa da tua mãe. Daí a mulher descascou. Sabe o que a hora que se gritou comigo? A hora que nós estávamos pegando a maionese para almoçar na casa da sua mãe, e você falou, essa maionese tem que colocar um papel em cima, porque esse pano de prato é ridículo. E você gritou comigo essa hora. Ele olhou, não, eu não gritei, eu só falei. Ela falou, você gritou. E dele, não, eu não gritei. Intensidade. Eu falei, calma, o senhor está gritando agora. Aí ele falou, não, eu não gritei. Eu falei, o senhor está gritando? Por quê? Ele não percebe que ele mudou a intensidade de voz. Ele não percebe que ele está gritando com a esposa e o filho está fazendo o quê? Vendo. Então, é assim, se meu pai faz, eu também faço. Criança vê, criança faz. E nós não entendemos. E aí, o que esse pai deveria fazer, gente? Ele deveria refletir e falar, não, realmente eu errei. Falar, filho, eu cometi um erro, e não pode fazer isso, não pode. O que o pai fez? Todo homem faz isso. Caramba, que vontade de virar-lhe a mão na orelha. Eu não posso fazer isso, né? Óbvio que Deus seria mais errado que ele, mas que dá uma vontade. Aí você respira e fala, pai, né, tal. Por quê? Dentro da normalidade daquela casa, da normalidade daquilo, né? Eu preciso rever isso.
E quando eu falo em questão da infância, aí você pega, tem um vídeo, inclusive eu quero gravar mais, de uma forma diferente ele, que conta uma história de um menino que ele teve muitos problemas com o pai, e ele passa uma vida inteira sofrendo, né? Ele apanha, o pai é alcoólatra, ele tem que começar a trabalhar muito cedo, e ele vai criando um ódio do pai dele, né? Um ódio, assim, extremo. E ele se afasta do pai. Mas quando o pai fica doente, e o pai acaba ficando muito doente, por questão de cirrose e tal, e aí esse menino, ele é um homem muito bom, apesar de toda essa normalidade, todo esse contexto negativo que ele viveu, tóxico que ele viveu, ele conseguiu se tornar um homem bom porque foi uma opção dele. Ele aprendeu errado, mas ele aprendeu o certo também, quer dizer, eu sei como não fazer, sabe aquela história assim, por pior que a aula seja, por pior que o professor seja, você aprende a como não fazer, pelo menos, né? Deixa eu ser diferente desse indivíduo aí. E aí, o que que acontece? O pai fica muito doente e ele vai cuidar do pai. E quando ele começa a cuidar do pai, ele nunca tinha sentado para conversar com o pai dele. E aí, naquele processo do pai já morrendo, com uma cirrose, muito magro, ele tinha que dar banho no pai, ele pergunta para o pai, pai, o que que o senhor lembra da sua infância? Aí ele falou assim, eu lembro que eu apanhava muito. Daí ele já, pô, eu lembro que o meu pai era extremamente agressivo, a gente passou fome e tal. E aí ele começa a chorar ali naquele leito de morte do pai e fala assim, eu tô perdendo um pai, né? Um pai que me judiou, que me maltratou, mas que me fortaleceu, de certa forma. Mas hoje está morrendo um homem que vem de uma criança magoada, uma criança ferida, uma criança que não pôde ter uma família porque o pai dele não permitiu. E ele não teve condições psicológicas, estruturais de mudar essa história. E ele agradece por ele ter conseguido mudar. E aí ele consegue libertar um sentimento negativo dele, por quê? Porque ele não olha aquele homem como o pai dele, ele olha aquela criança interna que não foi cuidada, que era o pai dele. Ele vê o menino que deixou de ser cuidado. E aí ele fala qual foi a grande diferença na vida de um e do outro, por que, que um conseguiu e o outro não? Porque existia um fator chamado que mãe. Alguém que disse, filho, vambora, né? Seu pai é assim mesmo. Ou não, você pode ser diferente. Alguém ensinou a ele que poderia ser diferente. E quando nós falamos em psicanálise infantil, nós precisamos entender que muitas vezes a criança que chega para nós tratarmos, nós precisamos entender a vida dela e trazer o pai e a mãe. Quem atende criança aí, quem vai atender, vai perceber. A mãe é mais tranquila de trazer. O pai, tem vezes que o pai é difícil. Já teve algumas situações no meu consultório aqui que eu fico assim, 3, 4, 5 sessões falando a mesma coisa. Olha, o pai precisa. Enquanto eu falo assim, se o pai não vir, eu não posso mais atender. Aí o indivíduo vem. Eu falo indivíduo, gente, porque. E aí a conversa é diferente, sabe? Aí quando demora para vir, aí vem. Um dia eu falei para um dos rapazes, né, dos pais, menino de 6 para 7 anos, ele com 37, eu falei, hoje nós vamos entrar na consultório, vai conversar, eu e você, nós vamos ter conversa de homem para homem, nem de terapeuta para paciente, porque assim, vamos colocar um ponto nesse negócio aqui, se o senhor não mudar, eu vou denunciar o senhor, e se sabe que algumas vezes nós não podemos fazer denúncia, né, tem uma questão de código de ética, claro que se estiver em risco a gente precisa, só que no caso dele é num risco diferente, era uma tortura psicológica que o pai fazia. Quando eu tenho essa atitude com ele, e ele era um homem grande, aquela questão que a primeira coisa que você pensa, né? Se você não for muito enfático, incisivo, não vai adiantar, mas também se corre o risco da pessoa se tornar violenta. Eu não sei quem era o pai. Quando eu falo tudo isso, eu poderia estar perdendo o meu paciente, jogando todo fora um tratamento ou acertando. Graças a Deus, nesse caso, ele pegou isso e falou assim, não, mas o que o senhor está falando? Por que isso? Aí eu fui falar com ele. Aí traz o que é toda dor, todo problema, toda questão de vivência. Aí vem o quê? A mãe protege demais o filho. Vem o quê? O processo de ciúme de pai, filho, mãe, filho, que acontece muito. E aí você tem que fazer o quê? Trabalhar a família. Entender. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, esposa é esposa.
né? Mãe é mãe, não é esposa, né? Mãe é esposa, não é a sua mãe também, que hoje em dia tem muitos homens que fizeram essa transferência e contra transferência, né? Casam e acham que a esposa continua sendo a mãe, que é o prato de comida na mão, que é a camisa passadinha na hora que quer e tem que ir tudo arrumadinho. Pô, não, isso é sua mãe que fazia, não é sua esposa. Tem esposa que faz? Ótimo. É uma questão de na hora, tá? Por que eu tô falando tudo isso? O pessoal fala assim, pô, professor, não tá meio estranho você tá falando tudo isso? Cada item que nós estamos falando, ele está refletindo a criança interna. Cada item que nós tomamos, as decisões que nós tomamos, nós representamos nesse momento aquilo que nós vivenciamos. E aí, se eu não identificar isso, gente, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa chorona. E aí aconteceu uma coisa engraçada, porque ontem eu achei que ia chorar muito, até agora eu não consegui chorar. E eu tô assim com um negócio, eu preciso chorar. Eu já entrei no banheiro e falei, agora eu vou chorar, não consegui. Né? Hoje eu ia mandar uma mensagem para o pessoal, falei assim, gente, eu acho que hoje eu não tenho muitas condições de dar aula, hoje eu tô num dia. Eu falei, pô, calma lá. Quem é você na hora do dia? Como que você vai fazer assim com o negócio? Primeira aula, o professor não aparece. Por quê? Bateu o carro. E daí? O problema é dele, né? Tipo, por que que ele tá... É superação, né? É dizer, não, eu sou capaz e tô bem, vambora. Criança interna. Eu fui fortalecido para enfrentar a vida de frente? Eu fui fortalecido para ser desbravador? Para dizer assim, tá tudo ruim, mas pode piorar, então deixa eu tomar uma atitude, né? Sabe aquela história assim, eu tenho dinheiro para comprar uma bala. Perfeito, eu vou lá e compro uma bala. Aí eu vou ali no vizinho e vendo a bala pelo dobro que eu comprei. Aí eu vou lá e compro 2 balas. Aí eu pego essas 2 e vou. Eu não posso fazer isso? Claro que posso. Mas eu tenho que ter o quê? Coragem. Coragem não é ausência de medo, é a gente fazer mesmo com medo. Eu vou, né? Eu tive uma decisão assim complicada, né? Do ano passado para cá, eu sempre fui muito professor de sala de aula, atendia muito pouco. Em janeiro eu tive uma questão, falei, não vou mais na aula, fui para o consultório. Gente, se deixa um salário fixo, concurso, concursado, você sai de lá para ir para o risco. Aí você fala, caramba, eu preciso me reinventar, eu preciso estudar, eu preciso ver. E eu vou descobrir uma forma. Aí vem o quê? O eu. O eu. É isso que eu quero fazer e vou fazer com excelência. Errei muito, erro constantemente, mas aprendi muito a dizer, estou errado e vou bola para frente, tá? Tranquilo? Então, quero que vocês respondam essa pergunta aí. Eu vou perguntar para algumas pessoas como que tá. Se conseguiram fazer essa análise da criança de vocês aí, tá? Nós vamos entrar agora, propriamente, já no curso agora. Agora entra na fase. O que vai acontecer? Vocês receberam o slide lá da aula e o material PDF. Tem uma coisa boa que eu não falei, que eu vou falar ainda, que é assim, no final, vejam bem, prestem atenção, no final do curso, quem chegar lá no final do curso, vai ter uma apostila bem legal, assim, falando sobre Freud, sobre Melanie Klein, sobre as fases ali da infância, mas é só no final do curso. Sabe por que eu não vou dar agora? Não vou enviar para vocês? Porque senão o pessoal nem vai assistir minha aula, porque falar, tá tudo aqui, esse professor é meio sem noção, por que eu vou assistir a aula dele? Aí quem termina o curso ganha a apostila. Essa apostila, ela é uma construção, gente, eu quero falar isso para vocês, e eu falo isso meio que com orgulho, assim. Eu estudei quase 5 anos, assim, para chegar nisso. Eu fui melhorando, né? Ela tem muito da minha tese de mestrado, e eu trabalho muito a questão da infância, desenvolvimento motor e tal, mas eu trabalho muito a psicanálise, assim, então ficou uma linguagem direta, uma linguagem rápida que nós falamos, e aí tem uma coisa que muitas apostilas que eu já vi não tem alguns, tipo, meio que questionários, quase que uma anamnese para criança, isso é legal. Vocês vão ver quanto que é legal. O que vocês fazem com a criança, técnicas para você brincar, por exemplo, de dominó com a criança e perceber se ela pode desenvolver um toque ou não, sabe? Você pegar um desenho e se ela usa cores mais intensas, se isso pode significar algo mais problemático em termos de
psicológica. Você vai aprender a dividir os quadrantes do desenho da criança, o que cada quadrante representa, e o que é mais incrível, a hora que vocês começam a praticar, você fala, caramba, como que pode? A evolução do ser humano em 100 anos, em 120 anos, e parece que não mudou nada, gente, em termos psicológicos. É assustador, é incrível isso, assim, como essa análise é interessante. Então, no final, vocês vão ter essa apostila, tá? Uma apostila aí bem interessante aí, que vai ajudar muito quem quer atender as crianças e, principalmente, entender os adultos também ajuda bastante. Inclusive, eu já apliquei esse questionário com pessoas adultas, pessoas mais velhas, 30, 40 anos, e aí você se surpreende com as respostas. Não gosto muito de fazer isso, para ser bem sincero, mas às vezes eu percebo que é necessário, porque a criança está muito machucada e eu preciso cuidar da criança para daí tratar o adulto, senão não funciona, tá? O que nós vamos ver hoje, assim, de forma rápida para começar? A vida intrauterina, né? Essa vida intrauterina, gente, ela vai ter aí uma consequência muito importante na vida adulta e muitas vezes nós não vamos, assim, ter essa condição de análise. Então, quando nós fazemos anamnese, principalmente quando nós vamos atender crianças, nós precisamos conversar com a mãe como foi o processo gestacional dela, tá? Como foi o processo de desenvolvimento da gestação. Primeira coisa ali que é importante nessa anamnese diferenciada que nós vamos fazer é assim, era uma gravidez desejada? Interessante já pontuar gravidez desejada. Porque assim, quando nós planejamos, tá? A hora que você sabe que a mulher tá grávida, eu gosto muito de falar, a hora que o casal descobre que tá grávido, eu sempre falo, eu tô grávido, né? Eu acho isso muito legal, quando o casal entende que os dois estão grávidos, né? É engraçado falar isso, mas é muito importante até para o desenvolvimento fetal da criança ali. Quando você planeja, é uma coisa. E às vezes a mulher leva um susto, tipo, como assim eu tô grávida? E às vezes, num momento da vida que, sabe aquela coisa, eu queria tanto ter filho, mas não agora. Esse mas não agora pode trazer um prejuízo aí psicológico, tá? Claro que vai depender muito de como vai ser trabalhado isso. Por quê? Nós começamos um processo de movimento desde o momento que foi feito ali a junção de duas células zigoto, né? Que são a implantação zigótica, que nós vamos chamar lá, que é o período zigótico. Ele vai demorar aí de 12 horas até 48 horas. A gente vai falar que são os 2 primeiros dias da gestação. O que é interessante nessa implantação zigótica? As células, na hora que elas se unem, né, o espermatozoide com o óvulo, elas começam um processo de desdobramento. Elas começam o movimento e elas vão de 2, viram 4, 4, 8, ou 16, assim vai. Na terceira semana, ela já está no processo muito interessante, que é o processo que vocês nunca esqueçam, que é o processo de desenvolvimento humano. Qual é ele? Encéfalo caudal, ou seja, primeiro foi desenvolvido a caixa craniana, o cérebro, para depois toda a coluna. Daí ele vem para o segundo momento, que é o quê? Próximo distal. O que é próximo distal? Do meio para fora. Aí a gente vai entender por que quando nós fazemos dieta, a gente emagrece para fora e a barriga fica. Porque ela é o interno, é o mais importante ali, né? E vai proteger, a gordura nos protege, tá? Quando ele começa esse processo, aí vem uma discussão interessantíssima dentro da ciência. Sempre houve um questionamento. O que vem primeiro? O cérebro que funciona primeiro ou o coração? Porque se o cérebro funciona primeiro, nós somos muito mais razão do que emoção. Se o coração funciona primeiro, nós somos muito mais emoção, coração, do que razão. E aí? Sempre houve uma briga e não conseguia se provar. Há pouco tempo atrás, provou-se que o órgão que funciona primeiro não é o cérebro. Sabiam disso? Vocês já sabiam disso? Todo mundo já sabia? Eu estou achando que estou falando uma coisa muito legal. O nosso cérebro, ele desenvolve primeiro, mas ele não é o primeiro a funcionar. Por que isso? Porque o cérebro só funciona se tiver o quê? Sangue. Se tiver o quê? Oxigênio. Ele não produz oxigênio, ele produz oxigênio?
Não. Quem que vai produzir o oxigênio? O coração. Então, nós humanos somos muito mais emoção do que razão. É engraçado falar isso, né? Porque a gente vive ansioso, a gente tem crise de pânico, a gente tem estupim de ódio, de raiva, a gente tem crise de ciúme, e aí tem gente que fala, não, nós somos razão acima de qualquer coisa. Nem precisava, né, provar cientificamente que nós somos mais coração. A vida nos diz isso. E aí o que acontece? Quando, lá na terceira semana, o coração começa a funcionar, ele vai bombar o sangue, ele vai o quê? Oxigenar o cérebro, e o cérebro vai começar o desenvolvimento, que sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, e aí vai começar todo o processo do desenvolvimento da criança. Nesse processo da terceira até, vamos colocar ali, a 16ª semana, o cérebro já vai estar todo desenvolvido, já vai estar tudo arrumadinho. E ali já veio o coração, que foi o primeiro, o olho, daí ele vai lá toda a questão da orelha, blá, 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 ele vai tudo formado. Quando ele chega ali na 16ª semana, vai acontecer algo muito interessante. O que é importante antes de nós falar da 16ª semana? Existem fases do desenvolvimento do feto. Primeiro, a fecundação, que nós falamos, né? A junção das duas células zigoto. O desenvolvimento do blastocisto. Isso, blastocisto. Já estou falando errado, viu? Que é o embrião em si, com todas as características. Importante, tudo que nós precisamos já está ali, tudo. Né? E aí, nesse momento, ainda nós não estamos absorvendo nenhum conhecimento, nenhuma emoção, nada, até a segunda fase do desenvolvimento. Na terceira, que é o desenvolvimento do embrião, já começa a ter uma pequena intervenção da mãe em questão emocional e psicológica. E aí, quando ele chega na quarta fase do desenvolvimento, que é o desenvolvimento do feto e da placenta, tudo ali, aí começa a grande questão das emoções e de tudo que nós vamos viver para frente. Algumas pessoas vão falar assim, então quer dizer que com 16 semanas a criança já tem as emoções definidas? Não, ela não sabe o que é emoção. Mas ela tem o que? As sensações, ela tem as reações. E aí vem a produção hormonal, a produção de substâncias da mãe, que vai trazendo informação para a criança. E aí, o que vai acontecer? Quando ela nascer, ela vir para o mundo sensorial, ela vai fazer o quê? Pontes, assimilação. A minha mãe sentiu isso, veio isso. E aí, esse era medo, isso era alegria, isso era tristeza, isso era raiva, isso era amor, isso era desejo, ele vai fazer essa questão. Claro que isso é no inconsciente, né? Graças a Deus, a gente não vai precisar pensar nisso, né? Quando que o embrião vai se tornar feto? Com 8 semanas, ele está completamente formado e ele passa a se chamar feto, né? Alguns cientistas, gente, aí vem uma coisa polêmica pra caramba. Alguns cientistas vão dizer que o quê? Que se a mulher tiver aborto ou provocar o aborto até a 8ª semana, não é crime, não é nada, porque não é um ser humano ainda, tá? Aí vem concepções e concepções. Se perguntar para mim, eu, tirando a questão do doutor Adils, conhecimento do Frondeu enquanto pessoa, assim, a vida foi gerada na hora que uniu as duas células, ponto. Para mim é isso, né? Essas 8 semanas aí, porque não, para mim não cabe, mas é importante a gente saber. A ciência vai colocar que nós vamos nos tornar, né, seres humanos a partir da 8ª semana, ou seja, 2 meses praticamente, né? Que aí vai ser o feto. E aí vai ter mais aí as próximas semanas que a criança, né, o bebê, aí ele vai ter o crescimento apenas. O que é interessante para nós aí da psicanálise e da psicologia, né, infantil? Nós precisamos entender que na 16ª semana, essa criança está com o sistema auditivo extremamente funcional, e ela está funcionando bonitinho lá, e ela está o quê? Captando os sons, tá? Ela não define sons na 16ª semana, ela percebe os sons, tá? E aí já vai começar o processo da construção das memórias básicas. Como assim, né? 16ª semana é muito cedo, mas é verdadeiro. Então, importantíssimo o que essa mãe fala, ele ouve o que a mãe fala. Só que na 20ª semana, o feto começa a
produzir reações. Interessante. Desde o momento que foi fecundado o óvulo, ele está em movimento, né? E aí algumas mães falam assim, lá no terceiro mês, coloca, acho que eu senti mexer. Outras falam, ele mexe com 4 meses. Outras falam, com 5 meses. Gente, a criança mexe desde que ela foi concebida. A mulher começa a perceber esse movimento porque ele é muito pequenininho. O movimento dele é imperceptível. Quando ele fica maior, que a mulher começa a sentir. Então, aí ele começou a se mexer. Não. Você começou a sentir o movimento dele. O que é interessante na 20ª semana? Ele começa a reagir aos sons. Ele vai ficar feliz, ele vai ficar triste já. Por quê? Porque ele já vai ter as preferências e saber se ele gosta ou não gosta. Então, aquele som já vai produzir reações, né? Se veja bem, o único sistema sensorial que funciona dele é o ouvido, é a audição. Ele não precisa dos olhos, não precisa do olfato, ele não precisa da boca, ele não precisa do tato, porque ele está num ambiente seguro, tranquilo. Então, a audição passa a ser primordial. E aí a audição vai estar captando tudo que está à sua volta. Algumas pessoas têm, durante a gravidez ali, um percurso na vida, né? É som alto, é barulho, é não sei o que. Tá? A criança nasce, todo mundo fecha, escuro, e não pode. Gente, é um crime isso, porque a criança vai procurar um ambiente que ela estava no útero. E às vezes ela fica chorosa, ela fica chorona, ela fica irritada, ela chora, daí é a crise dos 3 meses da cólica que tem, que é o processo da construção do intestino, mas às vezes não é isso. Esses dias eu falei para o pessoal aí que eu atendi um caso, era um paciente que eu atendia, a esposa ficou grávida, ele tinha uma insegurança, ele foi para terapia quando ele descobriu que a esposa estava grávida, foi a melhor coisa, foi uma coisa incrível, assim, achei muito legal. Eu dei risada no primeiro momento, falei, não acredito que um homem desse tamanho, com 32 anos, vem para consulta porque teve 15 anos que a esposa está grávida. Mas eu entendi que era a responsabilidade, era o amor falando mais alto, deixa eu aprender. Quando eles foram lá levar a criança chorando, tinha uma menininha linda. Aí eu pego a criança, viro a criança para baixo, para cima e ergo, e eles assim, e passam um álcool gente, não protejo demais, porque essa criança vai ter problema. Vocês não vão poder andar com álcool gel a vida inteira do lado dessa criança. Deixa pegar vento que ela e vai criando resistência, não protejam demais, porque senão, na hora que pegar uma gripe, vai ser uma gripe muito forte, a proteção atrapalha. E aí, o que eu percebi? Que eles eram roqueiros, quando a mãe estava grávida era som, quando nasceu a criança mudou o ambiente. Aí o que nós colocamos um som mais alto, peguei ela no meu colo, comecei a balançar, a cantar, com essa voz de cara rachada que eu tenho, que é o... Imagine, a criança foi ficando tranquila e dormiu. Eu falei, olha aqui, ó, ela estava procurando ambiente do útero. Ela está procurando som, ela está procurando rock, o rock pauleira que eles falam, né? Era isso que ela queria. Não tem uma transformação, gente. Assim como eu acredito que na morte ninguém se transforma, né? Às vezes você vai num velório e a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa que morreu era maravilhosa, um doce pessoa. Eu falo, será que é a mesma pessoa? Porque eu não conhecia esse lado dela. Ela era bem complicada. A morte transforma as pessoas, né? O nascimento também não transforma ninguém. A criança ela busca o quê? Aquele ambiente lá. Por quê? Porque a audição estava desenvolvida e foi colocado os sons e ela aprendeu com o som. Importantíssimo, gente, falar para quem está grávida, ouvir música. Algumas pessoas colocam o fone de ouvido na barriga, não sei se já viram isso. Gente, isso não precisa. Pode, claro que pode, mas questão de cuidado, quer tirar foto. Mas a criança está ouvindo porque ela não ouve só por aqui, ela ouve porque a mãe sente. O processo de ouvir dela é diferente do nosso aqui nesse mundo sensorial. Ela tem as sensações da mãe. Sabe aquela mãe que trabalha o dia todo, daí que o feto ficou, né, a criança ficou quietinha na barriga, daí a mãe chega, senta, coloca uma música, às vezes pega uma taça de vinho para tomar. Um dia perguntaram, doutor, mas a mulher grávida pode tomar taça de vinho? Claro que pode, não tem problema nenhum. Desde que seja uma vez ou outra, todo dia, 1, 2, não, porque aí vem o equilíbrio. Mas ela vai tomar uma água, ela coloca uma música, ela relaxa, o que ela vai dar aquela relaxada, aquela tranquilizada. A criança vai se sentir confortável e segura. Se veja a importância, aí ela vai começar o processo de mexer, ela está feliz, né? Porque ela está ouvindo e sentindo o que a mãe está sentindo. Outra coisa importantíssima na vida intrauterina dessa criança,
A gravidez ela é dividida em 3 trimestres de desenvolvimento anatômico e fisiológico. E isso vai trazer também a mesma informação para o sistema psicológico. Então, no primeiro trimestre, é todo o processo da divisão celular, é a transformação do óvulo fecundado, o embrião, então vai. E aí, para a mulher, é importante colocar isso. Para a mulher, o primeiro trimestre é o mais difícil. O pessoal fala assim, mas não é o último é diferente. Né? A mulher está se preparando para o parto, mas o primeiro, por quê, gente? Há uma explosão hormonal no corpo dessa mulher. Ela vai sentir tontura, algumas sentem, tem enxaqueca, é muito hormônio, é muitas substâncias que são necessárias para ela desenvolver esse feto, para que esse feto, né, essa placenta seja anexada ao colo do útero, para que ele tenha toda a informação. A mulher tem que reter mais líquido, isso vai trazer um processo e um desconforto. Ela vai ter muito enjoo, o enjoo é devido a essas substâncias. Algumas mulheres não conseguem comer, elas acabam emagrecendo nesse período, e aí pode ter prejuízos para o feto, porque a mulher precisa estar muito bem em termos de alimentação. Se a mulher tem uma bagagem já ali, ela tem teve uma vida alimentar adequada, ela não vai sofrer tanto, né, esse prejuízo. Mas algumas mulheres que já vêm de uma vida meio desregrada, ela vai ter um processo mais complicado. Quando entra no segundo trimestre, ele é teoricamente, isso vai mudar muito, mas a grande maioria, ele é o mais tranquilo. Por quê? A mulher já está com a produção hormonal tranquila, mas aí vai aparecer alguns problemas, tipo toxoplasmose, algumas coisas que as mulheres podem aparecer, as enfermidades das mulheres no segundo trimestre. E a criança, o feto vai só desenvolver, ele vai desenvolver todos os seus sistemas, ele vai tá prontinho quando terminar o segundo trimestre. No terceiro trimestre, já acabou a questão de substâncias, já acabou a questão do hormônio, tudo que precisa está ali já, e a criança vai só ganhar peso para o nascimento e a mulher vai se preparar para o parto. Esse se preparar para o parto, hoje nós percebemos uma dificuldade. A mulher deveria fazer exercício, fortalecer o músculo abdominal e toda a questão, né, do quadril e da pelvis, enfim. Mas isso acaba não acontecendo. Por quê? Porque a mulher ganhou peso, muitas retêm muito líquido, né, porque precisa para proteger o feto, e aí acabam tendo dificuldades. E aí o parto vai ser mais difícil, né? Precisa exercitar, senão vai ser mais difícil. Claro que tem uma questão óssea para a mulher, tem uma questão tudo, mas isso vai influenciar no parto e no processo psicológico do feto ou da criança que está vindo aí, tá? Então, essas 3 fases, esses 3 trimestres são muito importantes. Aí vem o processo para nós finalizarmos a vida intrauterina, que é o primeiro trauma do ser humano, a primeira punção da morte aí, que é o que Freud vai falar. Que a criança, quando ela nasce, é o primeiro trauma. Imaginem nós estamos num ambiente super confortável, nós estamos na temperatura adequada, nós temos a alimentação correta, nós temos tudo que nós precisamos e nós não fazemos nada, absolutamente nada, né? A gente só está tranquilo ali, só recebendo. Quando eu venho por esse mundo sensorial, primeira coisa, eu preciso fazer força para nascer. Vamos colocar aí, eu não vou falar a palavra normal, que para mim, eu sempre falo isso, parto para mim não tem nada de normal. Eu coloco natural porque é natural ser humano, mas só pensar no parto já me dá um arrepio. E eu sempre falo isso, né? O pessoal fala, não, os homens são o sexo forte, as mulheres os frágeis. Vamos rever fragilidade e fortaleza aí, porque eu acho que nós não somos, não, né? Se tivesse filho, ia ser um só, morria, porque sai pensar, mas tudo bem. Não vou assustar ninguém, né? Depois ninguém passou por isso ainda, mas... O que acontece? Quando a criança chegou no momento de nascer, ela sabe que chegou o momento dela nascer, ela vai ajudar no processo e ela vai se impulsionar. Ela se encaixa bonitinho e ela vai impulsionar e vai ajudar a nascer. A dilatação e tal. Mas mesmo assim é um trauma, porque ela está saindo de um ambiente tranquilo e ela vem para o mundo sensorial. O que é o mundo sensorial? Nós estamos num mundo onde nós precisamos de todos os nossos sentidos, né?
nós precisamos do tato, do olfato, visão, audição. Se nós faltar um desses sistemas, nós vamos ter dificuldade. Vivemos, mas com algumas dificuldades, tá? Então, esse trauma já vai ser complexo. Quando ele nasce, ele já vai ter dor. Por que ele vai ter dor? Não tinha oxigênio, o pulmão, né, ele é como se fosse uma bexiga, ele estava fechadinho. A hora que entra o ar, dói. Né? Muitas vezes a criança vai chorar por isso. Hoje em dia tem criança que nem chora, é engraçado, eles respiram e já vem preparado para dor, acho que já vem preparado para esse mundo aí que não tá legal, né? Mas enfim, o processo é o choro pela dor, isso é uma questão. Ele já trouxe um trauma, precisa trabalhar isso. Mas quando tem o processo da cesárea, a criança vai ter o quê? Um processo diferente. Por quê? Ela está tranquila, ela não está no momento de nascer. A não ser que, às vezes, tem mulheres que não têm dilatação, elas passam pelo processo do trabalho de parto e a criança acaba não nascendo por alguns fatores. Aí é diferente. Aí tem aquele parto emergencial que tem que ser feito rápido. Algumas crianças até em sofrimento fetal, se demorar. Infelizmente, às vezes acontece até a morte da criança. Enfim, né? Tragédias aí. O que acontece? Quando ela é tirada pelo médico, o trauma é maior. O trauma é maior. São crianças que vão ter um problema de ser independentes. Precisa trabalhar isso. Crianças que vão trazer uma dependência maior. Alguns casos, gente, quando é programado, por exemplo, às vezes a mulher tem algum problema e ela precisa fazer a cesárea porque ela não pode ter parto normal. Natural. Ó, já falei normal. Natural. O que acontece? Às vezes eles marcam o horário lá e vão lá e abrem a barriga da mulher para tirar a criança e a criança vai dormindo. Que não era hora de nascer, ela estava dormindo, bem tranquila. Você imaginou você dormindo e alguém chega e tira você daquele ambiente gostoso, quentinho, aí a hora que você percebe, está respirando e está doendo tudo por dentro, meu Deus. Tem noção do que isso significa para a nossa psique? Tem noção que isso significa para o nosso inconsciente? Olha a memória base que ele tem, e aí ele pode ter uma aversão até a mãe dele. Assim, sabe aquela criança que tem pirraça com a mãe o tempo inteiro? Aquela criança que judia da mãe e o adulto que faz a mãe sofrer. A mãe fala, não fique amigo desse indivíduo, é aquele que fica amigo. Ela fala assim, não case com esse. Vai lá e casa para mostrar para a mãe. Parece que eles têm necessidade de dizer que a mãe está errada e a gente usa aqui no Sul muito a palavra judiar, né? Fazer com que a pessoa sofra. Pode ser lá do trauma desse parto, né? Porque eu olhei para assim, que tipo de amor que essa mulher tem por mim? Que tipo de mãe que ela é? Eu tô dormindo e ela deixa alguém arrancar porque ele não entende, gente, que é o processo que precisava, porque não era hora dele nascer. Por que me tiraram antes? O que é o ideal? A mulher tá grávida, vocês estão atendendo, ou é uma vizinha, filha, mãe, ou vocês. Vai fazer cesárea? Conversa com o feto. Não é loucura não, gente, é muito positivo conversar com a criança, viu? Se tiver nome, já chama pelo nome, fala, olha, Mariana, Juliana, Maria, João, Pedro, meu querido, você vai nascer um pouco antes do que está previsto, porque a mamãe precisa, o papai também, né? O papai está aqui, o papai vai cuidar de você a hora que você chegar, esse mundo não é muito legal, mas eu tô aqui para te proteger. E nós não podemos, gente, às vezes eu ouço alguns pais falar assim, não, esse mundo é muito bom, não, nós não podemos mentir para o nosso filho, não, hein? Esse mundo não é muito bom, não, ele é difícil, mas eu vou estar aqui do seu lado, essas informações, elas vão se tornar memórias básicas da criança. E aí, nós vamos entender nesse pequeno esboço aí da vida intrauterina, a importância de nós entendermos a psicanálise infantil. E aí, nós vamos mergulhar na próxima aula na questão de Freud, da fase oral e da fase anal, que é de 0 a 4 anos ali. Vamos trabalhar também uma coisa de Melanie Klein, que é a questão objetal. O que é objetal? Seio mal, seio bom, né? Como a criança vai. E todo o desenvolvimento dessa criança. Primeira coisa que nós não podemos esquecer, o nascimento é a primeira morte do ser humano, porque ele morreu para a vida intrauterina e nasce para o mundo sensorial. Esse mundo sensorial, nós precisamos nos esforçar para a gente viver ou sobreviver, né? Por isso que às vezes a nossa mente joga contra. Nossa mente ela quer tranquilidade, ela quer economizar força e energia. Então às vezes a gente, né? Então isso é muito importante a gente saber. E aí, quando eu sei que o nascimento causa um trauma, eu já tenho um ponto de partida.
E aí nós vamos, na próxima aula, falar sobre toda essa evolução da fase oral e vocês vão entender na próxima aula que a primeira infância ela vai ser fundamental na construção da personalidade, do caráter e principalmente da postura que nós temos diante da vida. Por isso que eu fiz a pergunta no início da aula. Como está a nossa criança? E aí vocês vão entender de uma teoria muito nova dentro da neurociência, que se eu perguntar aí, eu ia perguntar para a Andressa, mas a Andressa vai tomar água, eu acho, ela fechou a câmera. Brincadeira, Andressa. Se eu perguntasse para a Andressa assim, Andressa, me dá uma informação quando você tinha 2 anos, né? Quando você começou a andar, quando você estava na fase mais difícil aí, que era a Terrible 2, a fase dos 2 anos, que a criança tá pirracenta, que a criança, ó, fiz ela voltar correndo, né? Essa brincadeira, né? A professora disse, GT, boa! É que eu estava vendo ali. Se eu perguntar isso para a Andressa, Andressa, me dá uma informação quando você tinha 2 anos, na fase mais difícil ali, que você estava criando a independência, o que você vai falar para mim? Não lembro. Por que não lembra? Como assim não lembra? Olha lá, alguém falou que lembra. Quando a pessoa lembra, a gente já tem que começar a estudar essa pessoa, tá? Por que ela não lembra? Porque existe um sistema de defesa que vocês vão entender, e isso é algo novo, ninguém sabe, só quem tem aula com o professor Adilson, porque ele está estudando isso nessa novo curso que ele está fazendo, que nós chamamos de parede. É um nome pejorativo, claro. Por que parede? É uma proteção para que nós não desenvolvemos, que nós não venhamos, né? Que nós não desenvolver mais traumas. Porque se eu lembro que minha mãe deixou eu sem mamar 4 horas, porque ela esqueceu, eu posso trazer um trauma. Então, é uma proteção do nosso inconsciente e a gente não lembra. Pessoas que lembram, alguém levantou a mão ali, eu não sei o nome ali, isso, ela levantou a mão que ela lembra. Existem casos de crianças que lembram, e aí tem uma coisa que eu vou falar para você. Você vê que é muito esperto, que você é uma pessoa extremamente sensível. Você tem que tomar muito cuidado. Essa sensibilidade pode jogar contra você. Em que sentido? Sabe aquela coisa que a dor do outro dói mais em você que no outro? Sabe aquela coisa que você quer resolver o problema de todo mundo e aí você acaba, assim, meio que tendo problema por causa disso? Porque pessoas que lembram dessa infância, elas acabam sendo muito sensíveis aos outros, porque elas não fizeram a barreira, parede. Ó, depois eu quero que você me fale aí um pouquinho lá no finalzinho, tá bom? O que acontece? Esse efeito parede, ele é construído nessa primeira infância, por quê? Porque a fase oral e anal, quando ela não é bem trabalhada ou resolvida, ela vai trazer os nossos vícios na vida adulta. Quais são os vícios? Né? Tem vícios que são prejudiciais só para nós, outros para nós e para a sociedade, e outros não. Por exemplo, bebida, cigarro, drogas, elas estão relacionadas à primeira infância. E aí nós criamos um processo parede. Porque se nós não tivermos essa proteção do inconsciente, você pode ver, a gente lembra dos 5 anos, a gente lembra dos 6, a gente lembra da roupa que a gente usava, do vô, da avó, do que a gente comia, da escola. Mas quando você fala assim, quando que eu andei? E a mãe fala, você andou com 14 meses. Você fala, não lembro. Que você caiu? Não lembro. Ah, que você caiu correndo com 3 anos e tem uma marca aqui que você não lembra. E era uma coisa que deveria lembrar, porque é intenso. Por quê? Efeito parede, tá? Proteção para não desenvolver outros traumas. Beleza? Vou dizer para vocês, para todos que estão aí, próxima aula é top, muito melhor que a de hoje, porque a aula que vem é a aula que mais tem informações novas para vocês, tenho certeza disso. A fase oral e a fase anal ali da criança, do ser humano, ela traz umas peculiaridades incríveis e que vai aí fazer diferença na vida de vocês enquanto terapeutas e também na vida de vocês, certo? Já falei demais, porque já são 9h22, e aí eu quero abrir a perguntas aí, a falar o que vocês quiserem falar. Não, se quiserem falar, não, brincadeira. A gente nem tem a aula, porque senão a gente vai para o outro lado. Nós, terapeutas, temos um problema, né? Às vezes a gente pega um fio e vai para o outro lado. Temos que tomar cuidado, tá? Vamos aproveitar